Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nós temos tomado aqui, como é o nosso tema, né, chaves do Evangelho. Mas, por último, pegamos justiça com equidade, sabedoria. E hoje eu gostaria de trazer algumas escrituras que nos vão dar compreensão de gratidão. Gratidão como chave, gratidão como segredo, gratidão como vitória. Ao conectarmos as Escrituras, nós compreendemos como é que Deus quer que a gente expresse essa gratidão, demonstre, manifestar a gratidão como uma diferença de apenas uma expressão. Oi, obrigado. Fico agradecido. Não. Quero tomar a São Mateus, capítulo 10, nossa primeira escritura. O Senhor Jesus Cristo, Ele, enviando os seus discípulos, ele disse assim no verso 8 do capítulo 10 de São Mateus. A nossa visão aqui é gratidão. Então ele disse para os discípulos irem e levar o evangelho, agora ele coloca sobre eles a capacitação. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Então, nós carregamos essa visão de graça dai o que de graça recebeste. Não se deve cobrar nada pelas coisas de Deus. Como que se Deus não cobrasse nada. Mas eu quero voltar a São Mateus, capítulo 8, e depois nós vamos fazer uma conexão com São Lucas, capítulo 17. Então, São Mateus, capítulo 8, verso 1 aqui, diz assim: E descendo ele do monte, seguindo-o uma grande multidão, lembra que Jesus mandou os discípulos fazer as coisas de graça, expulsar o demônio, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Faça isso de graça. Seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes me tornar limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. De graça, maravilha. Espera. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Espera aí, mas não é de graça? Vai ao templo e procura saber o que Moisés determinou. Vamos lá ver o que Moisés determinou em Levítico, capítulo 14, né? Levítico capítulo 14, do verso 3 até o 10, está a determinação da purificação do leproso. Mas do 3 até o 9, estão ali coisas que ele deveria levar para fazer a purificação. Só que Jesus já tinha feito. Jesus simplesmente chegou, tocou. Senhor, se o senhor quiser, eu fico limpo. Jesus fez isso. Ele não precisou de comprar os pombinhos, fazer
o sacrifício, e lavar, e raspar, nada disso. Você depois reúna em família e leia Levítico capítulo 14, do verso 13 até o verso 10. Eu vou ler só o 10, porque do 3 até o 9, Jesus tinha eliminado aqui e fez para eles só no querer, no tocar de Jesus. Mas aí o verso 10 diz assim: e ao 8º dia, depois já de purificado, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos amassada com azeite e 1 log de azeite. Então, o leproso alcançava a cura de sua lepra no Velho Testamento através de ofertas de sacrifícios, de fazer uma lavagem, de raspar a cabeça, de lavar a roupa, de depois... Agora, no Novo Testamento, com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele apenas se encontrou com Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei limpo. Jesus quis, ele ficou limpo. Opa, recebi de graça. Não. Vai ao templo e pergunta lá o que Moisés determinou que se fosse feito para a purificação do leproso. Então, aquele leproso, curado por Jesus Cristo, ele teve que dar 2 cordeiros, 1 cordeira, 3 dízimas de farinha e 1 vasilha de azeite. Por quê? Porque isso era a oferta que Deus requeria para quem já alcançou. Quando o Senhor Jesus Cristo envia os discípulos, onde nós começamos, em São Mateus, capítulo 10, ele disse assim: vocês vão ter que curem os enfermos, né? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dás. Então, os discípulos saíram ali, dando de graça aquilo que eles receberam. Aqui em São Lucas, capítulo 17, nós vemos no verso 11, aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. O leproso não podia tocar nas pessoas. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Quer dizer, Jesus mandou eles ir lá em Levítico 14, vai lá falar com o sacerdote vai te dizer, raspa a cabeça, lava a veste, passa o sangue de um pombo, faz tal e tal coisa e tal. Mas indo eles, se encontraram limpos. Quer dizer que Jesus fez para eles o mesmo que fez para aquele outro leproso que teve que ir lá dar os cordeiros. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e ele era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Viu que, ainda que Jesus não desse o preço, ele requeria. Está de graça. Senhor, 9 receberam de graça. E o que eles fizeram? Foram embora.
Então tá. Tira a cura deles? Não. Dá, não tem problema. Só que quando volta, ele volta para pagar, entre aspas, esse pagar aqui. Ele volta para ofertar. Aquele outro lá, Jesus, para testemunho, ele permitiu que ele chegasse até o sacerdote e o sacerdote requeresse dele 2 cordeiros, uma cordeira, as medidas de farinha, o azeite. Esses agora, Jesus mandou ir para os sacerdotes e no meio do caminho já estava limpo. Opa, já recebi, caçar sacerdote, nada, vou dar flor de farinha, não vou ter que raspar a cabeça, eu já estou limpo, opa, estou limpo, e foi embora. Pensou assim, nem era judeu, um samaritano disse assim, como é que eu recebo uma coisa dessa na minha vida e não volto lá? Aí veja o que eu estava falando sobre gratidão. Não volto lá só para agradecer. Não, ele não voltou para agradecer, ele voltou para adorar. Veja Jesus dizendo assim. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-lhe graças, e este era samaritano. No verso 15, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus. Aí Jesus diz assim, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então ele recebeu aqui algo mais que ele não havia pedido, mas por causa da sua gratidão, ele veio adorar. E quando ele manifestou essa gratidão em forma de adoração, ele recebeu salvação. Aí entra uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Quando eu prego aqui, as pessoas comentam comigo, as pessoas colocam no chat, as pessoas colocam nos comentários. É bom ver esses comentários, mas a gente ainda percebe nos comentários das pessoas essa visão dos 9 leprosos. Esses 9 leprosos, eles foram curados de lepra. Foram embora, felizes da vida. Ora, Jesus recebeu aquilo de graça, deu de graça, foi embora. Porventura, qualquer um desses leprosos vier a ter uma outra enfermidade, aonde ele vai? Em Jesus. Vai lá em Jesus. Recebeu o quê? Cura outra vez. O que ele vai dar para Jesus? Nada, ele não exige. Ele não exige. É verdade que ele não exige? Veja como que as pessoas têm uma visão do de graça. Olha, Jesus vai te redimir, e é de graça. Jesus vai te perdoar, e é de graça. Puxa, que maravilha. Tá bom. Então eu saio, peco, transgrido e volto. E quando eu volto, é de graça. É só eu voltar. E é de graça. Não, não é de graça, não. O preço é o arrependimento. Quando eu venho arrependido, eu recebo redenção. Às vezes as pessoas pensam assim, ora, eu voltei ali, as pessoas me viram porque eu fiz uma coisa errada, me olharam de modo errado. Espera aí. As pessoas às vezes olham de modo errado é porque fez a coisa errada e quer alcançar a redenção de graça. Quer alcançar a misericórdia sem o preço. Qual é o preço? O arrependimento, horas. Tem que haver um arrependimento.
Mas qual é a demonstração do arrependimento? A demonstração do arrependimento é exatamente a mesma de todos os que foram alcançados pelo de graça de Jesus. Jesus foi na casa de Zaqueu, de graça perdoou Zaqueu. Zaqueu disse assim, olha, defraudei meus irmãos, vou devolver 4 vezes mais. Jesus perdoou os pecados daquela mulher na casa de Simão e disse, vai, os teus pecados estão perdoados. Nunca foi. Jesus repreendeu 7 demônios de Maria Madalena, aquela que foi trazida pelos os fariseus ao pé de Jesus para ser apedrejada, e ele disse para ela, vai, também eu, onde estão os teus acusadores? Não vejo nenhum, Senhor. Também eu não te condeno, vai e não peques mais. Nunca foi. Não pecou mais, não foi, sempre ficou. Muita gente quer ir e voltar, de graça dá, de graça dá, de graça dá, de graça, é de graça, é de graça. Não. Por isso é que não há mudança, porque esses leprosos adoeceram de novo, até morreram, e não foram salvos. Mas Jesus me limpou. Limpou sim, da lepra, era só o que você queria, e era só o que você entendeu. Você devia ter voltado para a adoração, mas ele não pediu para adorar, mas ele não me mandou lá pagar um preço. Ora, a gratidão é a manifestação. Ela tem que se manifestar. E ela se torna em uma evidência de eleição. Jesus disse que vinha buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aquele leproso que voltou, quando foi salvo, significa que ele estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, porque ele foi o que Jesus encontrou. Os outros encontraram Jesus, mas Jesus encontrou aquele, salvou ele. Então, veja, eu venho, erro, volto aos pés do Senhor, tem que ser aceito pela igreja, eu tenho que permanecer com os meus direitos, mas eu quero permanecer com os meus direitos, com os abraços e carinha de gratidão de todo mundo, mas eu quero permanecer também errando, continuando. Ora, tem um preço aí. Onde está esse preço? Esse preço, eu creio que está aqui em Provérbios 28:13. Quer ver? Olha um preço que se deve pagar. Eu não tinha notado, mas eu creio que sim. Veja, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, confessar é reconhecimento que eu estou fazendo errado, o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não é de graça, não, tem preço. O preço aqui é deixar. Deixa de coisas erradas, e aí você vai ver que a redenção, a misericórdia, a expressão das pessoas, o falar das pessoas, o te abraçar, o envolver, o alcançar de novo o que eu tinha, todas essas coisas voltam para o seu lugar. Agora, a continuidade, a reincidência dos erros, ora, o salário do pecado é a morte. Ele volta. Essas coisas traz continuamente os mesmos problemas que o primeiro pecado. Eu pequei um dia e me julgaram pelo meu passado. Não, às vezes é pelo presente, é pela continuidade, é pela reincidência. Gratidão, demonstrar gratidão por redenção, por misericórdia, receber de graça,
É Deus falando. Mas a lei de Deus, ela cobra de uma natureza, de uma alma lá dentro. Deus está cobrando a manifestação dessa alma eleita. Quando ela se manifesta, ela para. Entende? Essa gratidão é um segredo de vitória. Voltar para adorar. Eu vou voltar para ficar com Ele. E adoração não é o que fazem lá os árabes, aquelas coisas, não. Adoração é vida. Deus não quer 3 cordeiros seus, Deus não quer 3 baldes de farinha, Deus não quer galões de azeite, não, nada disso. Aquilo ali tinha uma representação. Deus quer sua vida. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Até nosso próximo vídeo, mais gratos, mais sábios, mais justos, se Deus quiser.